Olá, bom dia, amiga da TV 247, começando mais um Bom Dia especial com o nosso querido amigo Pepe Escobar, diretamente da Tailândia. Bom dia, Pepe, tudo bem? Bom dia, Leonardo, bom dia a vocês todos. Para mim, não é aquele horário normal, meia-noite, quando os Batmans começam a soltar. São 7h30 da noite, é cedo ainda. Por falar nisso, Leonardo, vocês, por acaso vazou para o Brasil? Isso eu soube via Washington, que Janine Guaidó pediu 350 vistos para os americanos. Janine Agnès, ela é Guaido de espírito, Janine Agnès, a golpista. Pediu 350 vistos para a turminha toda do golpe, porque eles acham que a situação para eles vai ficar complicada e eles querem asilo ou refúgio, ainda que temporário, nos Estados Unidos. Isso vazou no Brasil, por acaso? Circulou ontem. Ontem eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, nas redes sociais, e discutindo essa possibilidade de fuga dos golpistas da Bolívia. Então, mas isso a gente soube de Washington via gente ligada ao Departamento de Estado, ou seja, é sério. Não, é seríssimo. Eu vi as pessoas comentando isso ontem, não vi nenhuma matéria publicada ainda não publicamos. Não tem matéria ainda, ok. Mas acho que os golpistas fugirão sim da Bolívia, tudo indica que sim. Será que esse vai ser o destino de todos os golpistas sul-americanos, um asilo dourado em Miami, Pepe? Olha, é complicado porque se você olha o desequilíbrio sistêmico do Império, como eles estão perdendo áreas de influência na Eurásia inteira, em pontos bem focados, e a situação no Oriente Médio, eles acham que está mais ou menos controlada com essa normalização, entre aspas, paulatina de Israel. Você viu que Israel agora está se normalizando com todo mundo, né? O próximo grande flash noturno vai ser estabelecer relações diretas com a Arábia Saudita. E que isso, supondo um Trump 2, é inevitável. Com um governo democrata é mais complicado. Então, a área de influência principal, o quintal, entre aspas, principal do Império, vai ser as Américas. E aí é que o nosso problema latino-americano vai ficar realmente central, porque eles vão querer o fórceps e o ferrolho em cima das Américas vai ser muito mais forte. Desde o Brasil, que na cabeça do Deep State é terra dominada, pelo menos por enquanto, ou a médio prazo, a Argentina, que eles vão entrar matando de novo a partir do ano que vem, e a Bolívia, sem dúvida, além da Venezuela, evidentemente. Então, que ninguém no Brasil tenha a ilusão de que um possível governo democrata vai deixar a Venezuela em paz. De maneira nenhuma, porque tem que frisar isso o tempo todo. Isso é um consenso do Deep State, não é partidário. O debate é até mais frio, né? Na verdade, menos agressivo do que se imaginava, mas qual a leitura que se faz? Isso a gente soube pelo... A gente tem fontes diretas com o Larry Kudlow, que é um dos assessores principais de economia do Trump. E ele já tinha dito antes que dessa vez o Trump ia se policiar no debate, que ele queria passar umas mensagens bastante diretas, especialmente em relação a corte de impostos e a centralidade na cabeça dele da indústria de energia nos Estados Unidos e do fracking. Isso ele passou no meio do debate, sem dúvida. Ele se policiou muito bem. Ele não conseguiu dar aquele knockout punch à la Muhammad Ali para destruir de vez o Biden, que é o que, pelo menos os republicanos todos estavam esperando. E do lado do Biden, a mesma coisa. Ele fez o mínimo necessário para não cometer um gafe extraordinário. E nos últimos 15, 20 minutos era visível que o poder de concentração dele, sabe, o motor estava começando a ratear. Visivelmente. Ele, inclusive, olhou o relógio, o que levou muita gente que acompanha campanhas políticas dos Estados Unidos há 30, 40 anos a lembrar Carter contra Reagan, entre outras coisas. Entende? Então... diríamos que deu um empate técnico. E aí, quando você entra na mídia de massa,
que é aquele fog, aquela barragem de fogo cruzado. Só para dar um exemplo mais simples. Para a CNN, o Biden ganhou o debate. Para a Fox News, Trump ganhou o debate. E você vai no Twitter, é a mesma coisa, fogo cruzado. E isso não vai alterar nada do que está acontecendo no momento. A alteração X vai ser nos últimos dias, ou seja, vai ser a partir da quinta, sexta da semana que vem até o dia da eleição, que vai ser uma terça. Que é quando esses indecisos finais vão finalmente... Ok, e agora? Qual é o menor dos males? Né? E aí eu mandei uma tabelinha para você, Leonardo. Seria legal se você pudesse... Eu vou abrir essa tabela, isso, mas quando você fala em indecisos, quer dizer, quando as pessoas falam em empate, em tese o empate favorece quem está na frente. Se o Biden está na frente nas pesquisas, acabou sendo positivo para ele. Você não concorda com essa leitura? Sim, mas aí a discussão de fundo é a acuidade dessas pesquisas. E eu volto sempre a 2016, quando todas as pesquisas, menos duas, se eu não me engano, erraram. Lembre-se que nessa mesma época, ou seja, 24, 23, 24, né? 23, 24, 25. Nessa exata mesma época, há 4 anos, Hillary estava com 91% de chances de vencer. Na semana passada, uma média de polls que saiu num desses institutos que faz acumulação de polls, estava dando mais ou menos a mesma coisa, que Biden tinha 98% de chances de vencer. Por isso que eu mandei para você essa tabelinha, que é de uns estrategistas americanos de primeiríssima... Realmente, esses caras são sérios, são caras que fazem mapas matemáticos, não é brincadeira. Essa tabelinha do Cassand, exatamente, que é, eu diria que é a melhor tabela comparativa de tudo que está circulando atualmente, porque eles veem todos os verdadeiros swing states, ou seja, os estados indecisos que não são, como na última eleição, 5 ou 6. Dessa vez, se não me engano, são 15 ou 16. Todos os que estão nessa tabela, os que estão pendendo para o Biden e os que estão pendendo para o Trump, pendendo para o Biden em azul e pendendo para o Trump em vermelho, eles são indecisos. E como vocês podem ver, as margens são mínimas. Ou seja, o que esses estrategistas estão dizendo é que no último minuto isso pode virar para qualquer lado. Se no momento está ligeiramente mais fácil para o Biden chegar aos 270, como vocês podem ver na própria tabela, se o Trump, por exemplo, deixa eu olhar e dizer para vocês com precisão, na verdade, eu acho que as pessoas não vão ter a leitura aqui, quer dizer, porque a tela às vezes é muito pequena no celular, mas de qualquer maneira, eu vou compartilhar com você de novo, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Dá para você botar de novo, Leonardo? Porque aí eu digo para vocês, se o Trump ganhar esses 3 estados, ele ganha a eleição. E aí eu posso dizer precisamente. Eu sei de cabeça. Basicamente é Georgia, Arizona e Carolina do Norte, se não me engano. Mas eu queria mostrar para você. Eu vou tentar ampliar aqui, mas não sei se vai dar, mas vamos lá. Tá, olha. Tá maior aí? Não, eu vejo bem, espero que vocês todos estejam vendo pelo menos o básico. Vamos lá, tô ampliando. Se a gente vai... tá excelente agora. Se a gente vai lá embaixo e vê nos possíveis Trump, certo? Se ele ganha a Georgia, onde no momento ele está com 0,4%, ou seja, é praticamente um empate técnico. Mas ele teve na Georgia na semana passada, ele fez um comício em Macon, Georgia, estava transbordando de gente. É um indício de que a popularidade dele na Georgia é alta, ou seja, ele tem possibilidades de ganhar na Georgia. E se entre essa coluna do Biden em azul, como vocês veem lá em cima, tá difícil em 5 estados para o Trump, onde ele tem uma desvantagem de 2 a 3,4%. Mas, veja bem, ele tem muitas chances de ganhar tanto em Wisconsin, que ele ganhou na última,
quanto em Nevada, onde ele também fez comício na semana passada e estava entupido de gente. Se ele ganha Carolina do Norte e Michigan, onde também ele tem grandes possibilidades nos dois, e se ele ganha a Georgia, aqui embaixo, onde ele está um pouquinho à frente, ele consegue passar na frente do Biden. Ou seja, isso para dizer que está realmente no pau a pau. E isso é baseado em modelos matemáticos, não é nesses polls, como a gente já conversou, onde tá um cara num call center, liga na casa de alguém, num subúrbio, e aí, em quem você vai votar? E aí quem responde, às vezes nem está pensando, está lá fazendo um omelete, entende? Então, agora, Pepe, você teve acho numa live anterior, acho que você recomendou esse próprio site. Sim, o Real Clear Politics, sem dúvida. Então, eles fazem, na verdade, um compilado de pesquisas aqui, vou tentar deixar no máximo, quem quiser visitar, isso é em tempo real, eles vão atualizando. Então, tem uma média nacional, média nacional, Biden 50,7, Trump 52,8. Olhando se esses resultados fossem confirmados, você teria hoje 232 delegados para o Biden e 125 para o Trump. E aí você mas tem o principal são os toss-ups, Leonardo. Exatamente. São os indecisos. Exatamente. Você tem 181 indecisos, que, veja bem, é mais ou menos o que aqueles estrategistas estão dizendo. Agora, quando você fala dos indecisos, eu vi um dado também, que 50 milhões de pessoas já votaram pelo correio. Né? Muita gente já votou. 46 milhões, exatamente. Sim. Quase 50 milhões. Será que isso aí já não... será que a gente não vai ter um índice de votação maior do que em outras eleições? Será que as pessoas estão mais engajadas? Isso é importante frisar para todos vocês. Basicamente, em qualquer eleição americana, quase metade do eleitorado não vota. A média de votantes é 55%. Se você pega todas as últimas eleições das últimas 3, 4 décadas. Esse ano, eles estão prevendo 62% de votantes ou até 65% de votantes. Ou seja, os dois lados estão ouvindo a campanha que vem dos dois lados. Votem. Como esse é um referendo, basicamente essa eleição é um referendo em cima do Trump. O X da questão da eleição é esse. Não é uma eleição Trump-Biden. Biden não tem apoio popular. Biden não é um candidato que faz as pessoas levantarem e gritarem e ficarem em êxtase. Não é isso. Basta ver tudo que aconteceu nessas últimas 2 semanas em comícios comparativos. É brutal a diferença entre os comícios YMCA do Trump e a atmosfera de cadáver, de velório nos comícios para 8, 10, 12 pessoas do Biden. Entende? É um referendo sobre o Trump. Então existe uma mobilização enorme que não existia em eleições anteriores contra e a favor. Daí o fato de você ter, por exemplo, a tabelinha que a gente mostrou agora, e as análises desses melhores estrategistas de dados que fazem modelos matemáticos. Um dos melhores dos Estados Unidos é um cara que a gente está consultando toda semana, da JP Morgan. Ele é o principal, a gente chama de quant. Quant são os caras que fazem modelos matemáticos de altíssimo nível, sem ideologia penetrando no meio, entende? Ele está falando já há mais de 10 dias, reiteradamente, e ele, inclusive, tem um número bastante específico que a gente pode cobrar dele depois. Ele diz que o Trump ganha com 275. Ele cravou 275. E você vê que está muito próximo da tabelinha que a gente mostrou agora há pouco. Evaluando para que lado podem ir esses 181 indecisos e esses swing states principais, que se um deles dá uma basculada de um lado para o outro, muda completamente o mapa. Exemplo, Geórgia, Carolina do Norte, Flórida, porque são estados que têm um alto número de votos, 15, 16, 20, etc. Quer dizer, seria uma paulada para a imprensa tradicional nos Estados Unidos, porque está todo mundo já considerando o Trump derrotado. Absolutamente correto. New York Times, enfim. Seria realmente um negócio... Se você lê a grande imprensa tradicional... A eleição acabou.
Exatamente. A eleição parece que acabou há mais de um mês, né? Se você segue Washington Post, New York Times, se você acompanha a CNN, a NBC, CNBC, a ABC, etc. Tá para todos, a NPR, a rádio estatal americana, digamos assim, para todos eles a eleição está morta. Inclusive, eles tinha um poll a semana passada completamente maluco que estava dando o Biden 14 pontos na frente do Trump. Negócio inacreditável. Entende? Então, e isso a gente sabe não só do pessoal de modelos matemáticos, quanto a gente tem que prestar atenção nesses caras, são as pesquisas internas dos republicanos. E isso eu presto muita atenção esse ano, porque em 2016 eles estavam me dizendo exatamente a mesma coisa nessa época. E eu perguntava, mas escuta, vocês não estão vendo os números? Eles falavam, não. Todas essas pesquisas estão furadas, porque as nossas pesquisas internas estão dando outra coisa. E a gente faz pesquisa casa a casa. E isso é algo que eu comentei com vocês na semana passada. 20 milhões de residências americanas receberam uma visita direta de ativistas. Vão lá, bate na porta, senta, toma um chazinho, conversa, etc. e tal. E aí eles têm um mapeamento, especialmente de subúrbios, de cidades de porte médio, etc., que é muito mais confiável do que esses polls, essas pesquisas por telefone. Por isso que, inclusive agora, no eixo Washington, Maryland, Virgínia, esses últimos dias já está uma atmosfera mais sóbria, dizendo, olha, não está ganho. Porque não está mesmo. E isso você tem que se ater fundamentalmente, eu repito, a esses modelos matemáticos. Agora, as consequências disso, aí é que a gente entra no território Jerônimos Bosch, totalmente, né? Se a entrada do Obama de uma maneira mais incisiva pode fazer a diferença ou não? Discursos do Obama influenciam o resultado ou não nos Estados Unidos? Não, porque existe uma rejeição enorme do Obama, de todo o eleitorado republicano e de uma parte dos democratas, especialmente a garotada que apoiava o Bernie, por causa das 7 guerras e porque o contínuo Bush-Obama, em termos de política externa, é muito visível para os americanos, entende? Não houve surge no Iraque, escalada no Iraque, houve escalada no Afeganistão, havia toda semana uma reunião secreta, entre aspas, na Casa Branca, onde eles ficavam atualizando a kill list, a lista de drones letais com missiles Hellfire, quem é que ia receber essa semana, entende? E isso é um negócio que é discutido abertamente nos Estados Unidos entre o próprio eleitorado do Obama, a máquina dos Clintons e os obamistas, etc. Então, isso não vai mudar nada. O que muda sempre é o background, ou seja, atrás das cortinas. Atrás das cortinas, o jogo é super pesado atualmente, porque o gabinete, eu prefiro dizer da presidente Harris, vai ser presidente Kamala, se houver uma vitória democrata. Joe Biden não dura, eu diria que não dura nem 6 meses, quanto mais um ano. Ele não tem mais condições físicas e mentais. E isso, se num debate onde ele se preparou para esse debate, pelo menos 12 horas por dia de exercícios, etc., tomando um monte de remédios para concentrar, entende? E não se perder, e ele já estava se perdendo no final do debate, se ele não consegue segurar 1h30, como ele consegue assegurar um espectro de atenção de 15, 18 horas por dia quando você é presidente dos Estados Unidos? É o mínimo que você trabalha por dia. E é uma decisão atrás da outra, você tem que ser super, super, super smart e rápido. Você não tem capacidade de refletir, entende? Por isso, justamente, que funciona para o Trump, que o Trump não reflete, né? Ele é impermeável à reflexão. Aí ele toma uma decisão, aí 5 minutos depois, não, mudei de ideia. Bom, o problema do Biden é que ele não consegue nem ter a
a rapidez mental de tomar uma decisão séria, rápida, e uma atrás da outra. Então, quem está articulando essa presidência Harris, a gente já conversou, e eu tinha prometido para vocês, para a nossa última live, na semana que vem, antes das eleições, eu vou dar o perfil e o background de todos esses personagens que vão estar na linha de frente de uma possível administração presidenta Kamala. Ou seja, uma parte são os big shots do Partido Democrata, da máquina do partido, que está dividida entre a ala velha, que é a máquina clintonista, que está em decadência, e a maior parte é a máquina obamista, que está em ascensão. E junto com aquele grupo de neocons que a gente chama de Never Trumpers, ou seja, nunca Trump, são os caras que migraram do Partido Republicano para apoiar o candidato democrata nessa eleição. Juntando todos esses, eles estão montando um gabinete que é um gabinete extremamente agressivo e, não tenham dúvida, vai ter guerra em 2021, se eles chegam ao poder. Faz parte dessa cosmologia deles o que aconteceu na Líbia, onde foram eles. A guerra da Líbia é deles, é desse povo, basicamente. Ou de uma guerra por procuração na Síria, é desse povo também. Ou o que nos toca super de perto, eles supervisionaram o golpe contra o Brasil. Não se esqueçam, isso não foi uma aventura dos republicanos ou da administração Trump. O golpe contra o Brasil foi supervisionado pela administração Obama, com participação direta de Joe Biden. Isso no Brasil, vocês sabem melhor do que eu. Com certeza. Não, a participação do Biden no golpe contra Dilma é histórica. Né? É histórica. É história. Todo mundo sabe disso, isso aí é evidente que Obama grampeou, enfim, essas coisas todas. O que incomoda realmente as pessoas que nos acompanham aqui é a ligação Trump e Bolsonaro. Por isso que é o que eu falei. Olha, eu entendo. A majoritária é contra o Trump porque as pessoas acham que vai prejudicar o Bolsonaro. Sim, olha, eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. E vocês têm razão de estar preocupados, porque Trump 2, o Brasil vai continuar estando no bolso traseiro, sem dúvida nenhuma. O que vai acontecer na Venezuela pode degringolar seriamente, porque aí a gente vê uma confluência de interesses entre Trump e o Deep State. E, obviamente, eles não vão deixar a Bolívia passar em branco. Então, sem dúvida. Voltando, desculpe eu voltar àquela metáfora certamente tosca da nossa última live, é o inferno ou o inferno? Eu vou mostrar rapidinho aqui para o pessoal o Twitter do Biden, e claramente Sim. Ele está tentando demonstrar assim, uma unidade do Partido Democrata. Né? Que não existe. Tem um clipezinho, mas olha que interessante aqui, ó. Ele está retweetando o Bernie Sanders pedindo votos no Joe Biden, dizendo que ele porque o Bernie foi pedir votos para. Que coisa, que papel abjeto do Bernie, na verdade. Aí você tem aquele o clipe dele defendendo o uso de máscara, etc. e tal. Aí ele retweeta o Obama. Ele retweeta os Clinton, porque a popularidade da família Clinton é muito baixa. Mas, de qualquer maneira, ele tenta demonstrar uma certa unidade. E o Trump é aquela coisa, né? O Trump por exemplo, ele retweetando a filha, falando das realizações. Ontem ele estava postando lá que ele foi o negociador de um acordo histórico entre Israel e Sudão. Você mencionou a questão de Israel. Mas exatamente. E essa história do Sudão, Leonardo... Bom, essa história a gente podia falar horas, porque envolve a normalização de um Estado que era qualificado pelos americanos como terrorista porque tinha hospedado Osama Bin Laden. Muitos de vocês devem lembrar dessa história ainda nos anos 90, no fim dos anos 90. Né? E por que o Sudão? Não se esqueçam que tem o Sudão e tem o Sudão do Sul. Quem está presente no Sudão do Sul com investimentos fortíssimos? A China.
Então, isso foi... Os Estados Unidos deram uma mesadinha para o Sudão, ou um dinheirinho de mesada para o Sudão, ó, vem para cá. E os sudaneses, claro, estão se aproveitando. O que isso vai acontecer depois, ninguém sabe. Mas a agenda dessa reaproximação é contenção da China na África. E isso você não vai ler no New York Times. Vai ter uma normalização das relações com Israel como um preço a se pagar, mas é o preço a você pagar para a gente ter relações normais com vocês. E aí, na verdade, foi muito interessante, porque foi um win-win para Washington e para Tel Aviv. Ou seja, os israelenses têm mais um canal de comunicação dentro da África, nesse caso, e os Estados Unidos conseguem mais uma estocadinha em cima dos interesses chineses na África. Ou seja, os dois lados ganharam nessa história. O que o Sudão vai ganhar dessa história, ninguém sabe. Isso depende de como eles vão usar essa história mais tarde e da relação do Sudão com o South Sudan, o Sudão do Sul, que é onde estão os investimentos chineses. Essa é uma história a acompanhar a longo prazo. Você acha, Pepe, que essa maneira de atuar, como eles atuaram na África, quer dizer, pode se refletir na América do Sul também, dos Estados Unidos oferecerem benefícios econômicos Sim. aos países daqui para uma relação mais próxima aos Estados Unidos e mais distante em relação à China, ou vai ser simplesmente na violência, como vinha sendo até agora? Quer dizer, pode ser na linha da cooperação financeira? Exato, vai ter uma pequena... digamos, uma pequena gradação entre republicanos ou democratas, dependendo de quem vence as eleições. Mas vai ser... por exemplo, a Colômbia vai ter um papel ainda mais forte em termos de ganhar mesada, né? O Peru, sem dúvida. Pode ver mais pressão em cima do Chile também. E... como eu estava conversando com vocês, vão cair em cima tanto da Argentina quanto da Bolívia. Não há a menor dúvida a respeito, seja de que lado for. E o problema do Brasil é que, na cabeça do Deep State, o Brasil já está no papo, já está tudo dominado. E isso é o mais triste do nosso ponto de vista, porque não há nenhuma saída a curto e médio prazo para o Brasil. Não há, não existe. Seja o que aconteça em Washington. Tem uma pergunta interessante aqui do Jeff, que a gente ainda fica na eleição americana, depois a gente fala das consequências. Vocês acham que a pergunta do Trump sobre a indústria do petróleo, em que Biden respondeu que sim, vai fazer a transição, o Biden respondendo que vai fazer a transição dos combustíveis fósseis para a energia limpa, pode virar o jogo em algum swing state? Quando o Trump coloca essa questão, como é que você vai lidar com a indústria do petróleo? E ele sinalizou, vamos dizer assim, uma certa aversão aos combustíveis fósseis. Isso pode impactar na eleição por lá? Pode. Ontem a gente estava ouvindo, por exemplo, eleitores da Pensilvânia falando que a Pensilvânia tem uma parte de indústria de fracking na Pensilvânia, eles falaram, de jeito nenhum. Vocês estão... Vocês vão pegar pesado aqui e vai ter uma revolta de massa, porque essa indústria emprega muita gente na Pensilvânia. Ou seja, todos os estados onde existe uma indústria de petróleo e de gás de fracking desenvolvida ou em desenvolvimento e que oferece empregos, no caso de um governo democrata ir contra isso, eles vão ter um problema sério. Imagina, na Pensilvânia, que é um estado limite, veja bem, a Pensilvânia é o estado do Biden. O Biden vem de Scranton, Pensilvânia, uma cidade operária caindo aos pedaços, que hoje é quase o nosso ex-terceiro mundo, entende? Ele é da Pensilvânia, e é um estado que ele não consegue dominar. O Trump ganhou a Pensilvânia em 2016, e tem grandes possibilidades de ele levar esse ano está pau a pau, né? Eu queria voltar um pouco a coluna que eu mandei para vocês e que deve sair aí. Eu tentei um olhar macro sobre o fato de que, desde a Declaração da Independência em 1776, com todos aqueles ideais fabulosos do Thomas Jefferson, exatamente, tudo que o Thomas Jefferson pegou do iluminismo, o que ele copiou do Locke,
do Rousseau, do David Hume, que ele colocou na Declaração de Independência, a busca da felicidade, os direitos inalienáveis, de todos os homens são criados iguais, etc. e tal. O planeta, não só muitos americanos, muitos brasileiros certamente, mas o planeta inteiro estava absolutamente perplexo que foi dar nisso, nessa imagem que a gente está vendo aí. 2 septuagenários completamente disfuncionais, cada um do seu lado, representando o que teoricamente estava embutido na Declaração da Independência, que terminou sendo digamos, a carta magna da democracia liberal ocidental, é a Declaração de Independência Americana, que veio antes, inclusive, da Revolução Francesa, 1789. Você vê que a degradação paulatina foi tão grande que virou nessa não escolha entre esses 2 personagens que, na verdade, representam um partido só. É muita ilusão no Ocidente de ver diferenças entre os democratas e os republicanos. Não há. Se você vai a Washington e você vê como Washington funciona, como você vê como o Congresso funciona, como o Senado funciona, como os think tanks que estão espalhados em todo aquele perímetro funcionam, como o complexo militar, industrial militar, de segurança, think tank, academia, mídia, etc. e tal, funciona, como diz o meu amigo Ray McGovern, que era da CIA e que conheceu por dentro tudo isso, você vê que é um partido só. Nós, independentes, chamamos de Partido da Guerra, War Party. E o Partido da Guerra tem 2 cabeças, é uma hidra de 2 cabeças. Né? Agora, Pepe, esse Partido da Guerra ele está se articulando melhor com o candidato democrata. Por isso que por isso que ele é o favorito na mídia, ele é o favorito. Quer dizer, há um consenso, vamos dizer assim, entre a elite pensante nos Estados Unidos, talvez, de que seja a hora de trocar a peça, né? Porque a peça anterior não estava funcionando exatamente como eles gostariam, né? Pois é, Leonardo, e a peça anterior... Isso é exagerado, mas enfim. Não. O que você colocou, o que você colocou resumido é exatamente isso, porque a peça Trump, ela caiu completamente fora do esquadro porque ela não promoveu guerras. Mesmo com toda essa retórica demente que a gente tem ouvido nos últimos 4 anos, especialmente em relação à Venezuela, especialmente em relação ao Irã, e em relação à presença americana na Síria, ainda completamente ilegal no nordeste da Síria, roubando petróleo dos sírios e transportando esse petróleo para o Iraque. Mas ele, ao contrário de tudo que veio atrás, ele não lançou nenhuma nova guerra. E ele, inclusive, está tentando, desde o começo, reduzir a presença americana tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Não vai conseguir, como a gente sabe. Sabe, 1.000 tropas aqui, 2.000 tropas ali, 3.000 ali, saem, não sei o quê, mas entra um monte de mercenários, contractors, gente que está subdividida e subcontratada para trabalhar para o complexo no Oriente Médio ou no Afeganistão. Mesma coisa. Eles não vão sair porque são áreas que eles precisam, são áreas que fazem parte do que a gente chama de império das bases, que é esse footprint americano no mundo inteiro, as 800 bases e mais as basezinhas. Eles não podem abandonar porque isso faz parte da dominação, entre aspas, imperial. Especialmente no Afeganistão, que é ainda mais chave do que o Iraque. O Iraque eles já perderam, eles sabem que eles perderam o Iraque de vez. No Afeganistão é muito mais chave porque os 2 inimigos, os 3 inimigos estratégicos principais dos Estados Unidos estão vizinhos ali do Afeganistão. A Rússia, a China e o Irã. Então, se você tem uma base como Bagram, que é uma base gigantesca, onde tem equipamento americano de última geração, mais um monte de mercenários, você está espiando tudo que está rolando, especialmente a espionagem cibernética, de tudo que está rolando ali em volta, na Ásia Central, Rússia, China, Paquistão, Índia e Irã à esquerda.
Então eles não vão sair. Todo mundo sabe que eles não vão sair. Aí fica esse jogo retórico, sai, não sai, etc. E tal. E o Trump perdendo essa guerra em relação ao Deep State. Então esse é o X da questão. Não, mais ainda, Leonardo, foi o que aconteceu depois do assassinato do general Soleimani. Os anos de raiva, eu chamei de Raging Twenties, comparando com os Roaring Twenties, os anos 20 do século passado. A época do Charleston, do Scott Fitzgerald, do jazz, etc. e tal. O nosso equivalente no século XXI, os anos da raiva, os anos 20, foram inaugurados com um assassinato ilegal. Foi o assassinato do general Soleimani no dia 3. Né? A resposta iraniana, que foi mesurada, do ponto de vista de uma administração americana tradicional, seria o suficiente para estourar uma guerra total. E, pelo menos, algumas vozes do Pentágono, dessa vez, falaram para o Trump, olha, se a gente contra-atacar com o Irã, seja no Iraque ou dentro do Irã, a gente não vai conseguir ganhar. Não vai ser a primeira guerra do Golfo e não vai ser o choque nó em 2003. Vai ser uma barra super pesada e a gente não tem como ganhar essa conflagração. E voltou à história que a gente estava concentrado o ano passado, durante vários meses, o Estreito de Hormuz. Os iranianos, em uma manhã ou em uma noite, eles fecham o Estreito de Hormuz, colapsa a economia ocidental inteira. Tudo isso tem sido mesurado. Exato. Qual é uma medida? Ok. Me dê uma evidência gráfica de que essa máquina do Partido Democrata, de imperialistas humanitários, etc. e tal, é guerreira. Essa passagem direta de John Bolton do governo Trump para apoiar os democratas. Mais evidente do que isso não existe. O John Bolton, dentro dos Estados Unidos, é a encarnação do senhor guerra. Mas vai tentar soluções não bélicas antes de partir para as guerras? Por exemplo, Venezuela, claro. América do Sul, Bolívia, Argentina. Será que eles não vão testar, assim, quer dizer, tentar um jogo mais no incentivo econômico do que propriamente partir para a estupidez? Por que a estupidez retórica do Trump não funcionou? Né? Essa é uma questão que me intriga, né? Olha, a questão X é guerra híbrida. Ou seja, as manifestações de guerra híbrida dos democratas, se eles chegam ao poder, vão ser mais sofisticadas e mais indiretas do que as dos republicanos. Vão continuar. Por exemplo, não espere uma administração democrata que vá sair da Síria. De jeito nenhum. Porque na cabeça deles, desse grupo dominante, líderes do Partido Democrata, clintonistas, obamistas, humanitários imperialistas e never Trumpers, neocons, tem que estar na Síria, porque aí a gente tem uma base para poder contra-atacar contra o Irã e contra a Rússia. A gente nunca deve, vocês nunca devem esquecer o macro principal dessa história de um lado, os Estados Unidos, cuja doutrina de segurança nacional diz: as 3 ameaças existenciais principais contra nós são Rússia, China e Irã. Então, tudo que existe no mundo que pressupõe uma influência militar, política, econômica ou diplomática, seja de Rússia, China ou Irã, ou dos 3 juntos, pressupõe um contra-ataque americano. Seja onde for. Vocês estão vendo agora o exemplo no Brasil. O Brasil é um refém, justamente, na história do 5G. Esse é um exemplo aí na frente de vocês todos. Aqui na nossa área, o sudeste da Ásia inteiro, porque faz parte da área de influência da China. Então, os Estados Unidos têm que tentar, seja o que for, para desestabilizar onde for no sudeste da Ásia, o que inclui aqui, na Tailândia.
Não, eu ia te pedir para narrar sobre esse caso do laptop, desse escândalo que ia ter e não foi e tal. Enfim, aí o jornal quase foi. A gente falou um pouquinho, né? O jornal New York Post publicou semana passada, as redes sociais reduziram o alcance, o Trump ficou falando sobre esse caso também. E eu queria que você falasse sobre o estrago que isso causou ou não, e se é que causou algum estrago na campanha do Biden. Sim, causou um estrago enorme, a ponto de que essa semana a gente teve um eco direto de Washington, dizendo que estavam acontecendo discussões secretas entre o pessoal da campanha Biden-Harris e o governo federal, no que a gente assumiu que era o Departamento de Justiça. Certamente eles estavam conversando com o Departamento de Justiça sobre uma eventual retirada do Biden da campanha por causa do escândalo do laptop do inferno. Não teve sequência nisso, mas as nossas fontes eram muito boas. E eu não publiquei nada, eu botei só um post no Facebook dizendo, essa história está rolando, ninguém sabe onde vai dar. Pode ser que a história esteja ainda rolando e essas conversações continuem, porque o escândalo foi tão brutal que eles tiveram que acionar toda a máquina de mídia para simplesmente eliminar qualquer referência sobre o conteúdo do laptop do inferno da discussão. Ou seja, você não ia ver isso na CNN, no New York Times, no Washington Post, nas outras redes, nas rádios, etc. e tal. Você só via na imprensa que apoia os republicanos. Ou no caso da Fox News, que é quase como um órgão direto dos republicanos, né? E naqueles talk show radios, aqueles hosts de talk show em rádio nos Estados Unidos são popularíssimos, têm audiência de milhões de ouvintes, e a maioria é de direita, ultraconservadora e muitos de extrema-direita também. Então a repercussão ficou só nessa bolha. E na mídia dita progressista, nada. E como vocês viram, foi censurado tanto por Facebook quanto por Twitter. Então, basicamente, desapareceram as evidências em relação ao laptop do inferno, também das redes sociais. O que aconteceu com o seu Facebook, Pepe? O que aconteceu com o seu Facebook esses dias? Pois é, o Facebook teve até como é que chama? Um episódio pessoal, que inclusive eu mandei uma mensagem para o Leonardo no dia. Era 3 da manhã para mim. Eu estava entrando no Facebook e me veio um aviso de que eu estava suspenso por 30 dias. Eu falei, mas que absurdo. Tudo que eu tenho publicado imagina, não tem nada conspiratório. Bom, eu mandei uma carta ríspida, dura, mas super profissional, dizendo, escuta, vocês não fazem isso com o New York Times ou com o Financial Times. Por que vocês fazem com o Asia Times? Vocês sabem quem eu sou. Eu sou um jornalista com record, tudo que eu escrevi está na internet. A gente é um jornal super sério, registrado em Hong Kong, etc. e tal. E vocês não podem caçar a conta de um dos nossos jornalistas assim, sem mais e sem dar nenhuma explicação. E foi muito interessante, Leonardo, porque menos de 24 horas depois a minha conta voltou ao normal. Ou seja, se você questiona o profissionalismo deles, e a minha carta questionava o profissionalismo deles da decisão. Eu falei, escuta, vocês não têm nada de profissional para fazer um negócio desse. Seria uma conversa entre duas mídias, entre vocês e nós, Asia Times, do qual eu sou um dos representantes. E eu acho que ou seja, algum nerd, ser humano, leu aquilo e viu que eles tinham feito uma besteira. Aí voltou a conta, entende? Isso deve estar acontecendo com muitos outros. Um outro amigo jornalista meu, jornalista irlandês, me contou que aconteceu algo semelhante, mas o caso deles, o bloqueio continuou. E vários outros continuam bloqueados, entende? Então, a ofensiva... Mas eu tinha publicado várias coisas sobre o laptop do inferno. Várias. Citando fontes. Veja bem, não é teoria. Então, a vigilância em cima de vamos conter
a explosão desse negócio porque é brutal. Isso foi o sinal mais visível de que pegou muito fundo, especialmente porque tinha e-mails assinados no laptop, aquelas fotos comprometedoras do Hunter Biden, as que vazaram, fora as outras, como é que chama? Detalhes das operações, no mínimo escusas, da família, no Iraque, na Ucrânia, na Rússia e na China. Com detalhes, tudo isso. E para piorar a história, para vocês verem como essa história vem bem de longe, os 3 laptops em si foram confiscados pelo FBI em dezembro do ano passado. Você acredita nisso? Ou seja, o FBI estava com todos esses hard drives com eles esse tempo todo e não fizeram nada, não investigaram porra nenhuma, o que em si já é um absurdo. Precisou esse negócio ter vazado para o pessoal do Rudy Giuliani, que, vamos deixar bem claro, também é um crápula absoluto, mas dessa vez ele estava com um monte de informação bombástica na mão, e ele fez o possível para divulgar isso de uma maneira mais bombástica possível, que é botar num tabloide sensacionalista como o New York Post. E para complicar ainda mais a história, sabe quem estava articulando a estratégia de mídia de divulgar o conteúdo do laptop do inferno? Steve Bannon. Isso mostra para vocês como a podridão do sistema inteiro, envolvendo todos os pontos da Matrix do sistema, é um negócio além da imaginação, literalmente. Todo mundo é podre. Então, todos os podres de um lado podem ser jogados ao outro e vice-versa o tempo todo. E isso deixa, especialmente os eleitores americanos, completamente perdidos. Você não sabe mais em quem acreditar, em quem está distribuindo fake news, se esse tal e-mail não foi forjado, se isso não é um plot dos russos, como justamente os democratas foram a público essa semana, dizendo que a história do laptop era um plot russo. Olha que loucura. Simultaneamente, teve uma conferência de imprensa do FBI e do Departamento de Justiça e do FBI juntos, dizendo, olha, a gente examinou e viu que isso não é um plot da inteligência russa. Aí, 1 ou 2 dias depois, olha que loucura, 1 ou 2 dias depois, me vem uma outra conferência de imprensa, dessa vez com o FBI, o diretor o DNI, National Intelligence, o diretor de inteligência nacional e o Homeland Security, que cuida da segurança interna dos Estados Unidos, dizendo, acabamos de achar várias evidências de interferência direta da Rússia e do Irã na campanha americana. Isso nada a ver com laptop, uma outra história. Você imagina se você é um eleitor americano, você não tem nem como se situar no meio dessa... O Irã influi na eleição americana. O Irã influi nas eleições americanas. Ou seja, é uma república é realmente uma trilionária república de banana. Então.